Judas não tinha como fazer diferente, porque ele foi projetado como um robô, como uma marionete, para cumprir aquele propósito. Não queria fazer diferente, ponto. Ele fez porque quis. Pera aí, rapaz, como é que não? Caiu em contradição. Pera aí. Segura, Léo. Não, deixa eu só concluir, porque você acabou de... Não, mas aí, Léo, você tem que concluir. Como é que Jesus vai conhecer alguém que vive um ato contínuo de pecado? Então, a ideia é que eles nunca abandonaram. Exatamente, Calixto. Exatamente isso, pastor Calixto. Judas nunca deixou de ser iníquo. Não, e aí, Marcos? O senhor também vê diferença nessa palavra grega para filho? Existe essa diferença? Porque também eu vou falar, não estou dizendo que é o caso do pastor Felipe, mas eu vou falar, tem uns loucos aí que inventam cada coisa no grego, cara, que eu fico olhando assim. É verdade. Caramba, os caras é bom, viu, meu? Pior que eu nunca achei essa desgraça, mas tudo bem, vamos lá. Mas vai lá, não é o caso do Felipe, mas eu tô perguntando se o senhor também vê essa diferença da expressão de filho. Eu acho que o senhor nunca viu isso na Bíblia, desses loucos aí que o senhor citou, porque não tá lá na Bíblia. Por isso que você nunca viu. Em 2000 anos de história do cristianismo, muita coisa não tá lá e agora tá aparecendo. Mas me parece que Jesus, quando é chamado de filho do homem, ou filho de Deus, a palavra ali é ruios, não é técnico. Eu tava até aqui... Não, mas tá certo ser ruios. Ruios é isso mesmo. É o filho de sangue, o filho gerado. Então... a gente vai deduzir que Judas Iscariotes era filho da perdição do mesmo jeito de qualquer outro filho. Não, porque ele é tecno. Então. Ele foi feito filho da perdição por causa da sua escolha. Aí a gente tem que, por exemplo, ver Mateus 26, 24, em que ali está escrito... João 6,70, perdão. João 6,70, que eu acabei de ler aqui, né? Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Aqui não está escrito que ele se tornou um diabo. E nem no grego tá a ideia de que ele se tornou um diabo. Aqui está muito claro... Jesus falando, e Jesus acho que entendia de grego, apesar de não falar grego naquela época, ele entendia de grego. Ele está chamando o Iscariotes de diabo. Ele está dizendo que um dos 12 é um diabo. Não que se tornou um porque fez o que fez. Eu acho que é justamente o contrário. Ele fez o que fez porque já era um filho da perdição. Ele não se tornou um. É claro que ele se perdeu, mas por consequência de já ser perdido. Como todo ser humano quando nasce. Todo ser humano já é perdido, já é condenado. Só não foi tirada de Judas Iscariotes a condenação natural de que todo ser humano tem quando nasce. Mas, professor Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Foi João que disse que era Judas ou foi Jesus? Foi Jesus que disse? João. Não. João fala que é Judas. Jesus não. É uma frase de Jesus. Não, mas ele fala, um de vós, quem? Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Quem? É frase de Jesus. Mas quem? E aí João, que escreveu depois dos eventos terem acontecido, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde outra iria. Ou seja, o senhor está dizendo que para os depois, logicamente, porque antes nem eles mesmos tinham ciência. Na hora da ceia, eles estavam se perguntando. Depois vem uma conclusão para eles, que sempre Jesus estava se referindo à pessoa de Judas. É isso que o senhor quer dizer? Lógico. O senhor concorda com isso também? Não, o que eu tô querendo mostrar para ele é que assim, no decorrer do debate a gente vai falar. Mas a gente acredita piamente na presciência de Deus, na onisciência. Eu acredito que o Senhor sabe, mas ele não comunica, porque isso aí é um atributo incomunicável. Se eu compartilhar do pensamento de Deus, que ele sabe que um vai fazer algo e outro vai fazer outra coisa, eu vou julgar. Mas Jesus falou que ele seria traído por Judas no dia da ceia. Deixa eu voltar a palavra aqui. Ele comunicou. Pastor Calixto, só um minutinho. Sim. E a palavra diabo aí não é pessoa, é adjetivo.
Diabo é tropeço. Um de vós vai tropeçar. Um de vós vai escandalizar. O que ele diz em Mateus lá? Mateus 18:7. Então, peraí. Então Jesus sabia que ele era perdido, não sabia? Convém que venha o escândalo. Mas ai daquele. Ou seja, o fato vai acontecer. Agora vai acontecer com quem der o espaço. Mas Jesus sabia com quem? Jesus sabia quem ia fazer. Deixa eu voltar a palavra aqui ao professor Kaique, já professor Kaique. Maravilha. Eu queria fazer só uma pergunta ao senhor. Sim. Se o senhor, o senhor também vê a diferença do próprio grego em caracterizar um filho de sangue, um filho por adoção, um filho que se torna um filho que é. Há diferença desse termo grego ou o senhor não vê diferença nisso? Eu ia justamente falar sobre a expressão filho da perdição, né, meus irmãos, por gentileza. Ô, Léo, eu ia falar sobre a expressão filho da perdição, porque é muito importante compreendermos ali o que ela significa, à luz do seu texto, contexto maior, inclusive. A expressão filho da perdição, horroios tes apoleias, não significa que Judas foi criado, decretado ou predestinado a se perder. Na verdade, a expressão descreve simultaneamente tanto o caráter de Judas, isto é, um pecador endurecido, ladrão e traidor, e ao mesmo tempo indica o seu destino. Uma vez que ele é um pecador endurecido, ladrão e traidor, o seu destino é a perdição que decorre desse caráter impenitente. Pois bem, a palavra filho nas escrituras, ben no hebraico e huios no grego, ela tem pelo menos 4 sentidos diferentes. Me permita dizê-los rapidamente, que eu acho que vai cooperar aqui para o debate. Filho pode significar descendência imediata, como é o caso em 1 Samuel 17:58, Davi, filho de Jessé, descendência imediata. Pode significar também descendência distante, como é o caso de Jesus em Mateus 1:1, sua genealogia, descendência distante. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Perfeito. Terceiro, a expressão filho também pode representar caráter, natureza, comportamento. E esse aqui é o ponto fundamental para a gente começar a entender. O senhor diz que alguém adota o comportamento de alguém ou as características de alguém, com isso ele também pode ser chamado de filho, Perfeito. É isso? 2 exemplos, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles são chamados filho de Belial em 1 Samuel 2:12, e eles não são filhos biológicos do diabo. Belial. Eles vivem como ímpios. É como se o seu pai biológico fosse o diabo. Porque eles adotam essa natureza, esse comportamento e esse caráter. Aliás, em Efésios 2:2, também os ímpios são chamados filhos da desobediência. Os ímpios se comportam de tal maneira que é como se a desobediência tivesse gerado eles. Exato, perfeito, porque vivem em desobediência. Esse é o terceiro aspecto. E agora tem o quarto, que é destino resultante do estado moral, que é o que aparece em Efésios 2:3. Os ímpios, na condição de mortos em delitos e pecados, filhos da desobediência, são também filhos da ira, porque o seu destino, enquanto ímpios, é a ira, a danação eterna. Não porque Deus os criou para isso, mas porque estavam destinados à ira enquanto permanecessem na impiedade. Portanto, se filho pode significar caráter e pode significar destino, então filho da perdição, em João 17:12, não implica um decreto eterno para condenação, mas sim a descrição do caráter de Judas naquele momento e do destino que ele abraça por conta da sua perdição, tá certo? Então, Judas vive conforme um perdido, porque ele é ladrão, traidor e apóstata, e portanto colhe como resultado a perdição. Jesus é filho da perdição por conta disso, não porque foi criado para atrair Jesus. Judas. Eu disse quem? Jesus. Misericórdia. Judas, ele é filho da perdição. Mas Tiago, inocente, senhor, ele diz que não há, pois, homem tão bom que não erre em palavras. Perfeito. Inocente. Tá, mas para ficar claro para os nossos irmãos, a interpretação que faço desse texto não é que Judas foi criado incondicionalmente para ser o traidor de Jesus, não. A expressão filho da perdição, como bem diz D.A. Carson, comentarista calvinista, né, os irmãos bem sabem disso, D.A. Carson diz o seguinte: a expressão filho da perdição pode se referir tanto ao seu caráter quanto ao seu destino. As duas possibilidades são igualmente verdadeiras. Eu acredito que, na verdade, as duas se aplicam a Judas. Ele é filho da perdição por caráter, começou bem, mas terminou mal, e, portanto, o seu destino é um destino de perdição. Mas o seu destino é definido pelo seu caráter.
Pelo seu caráter temporário. Ele foi chamado por Jesus, ele tem ali características de fazer uma pergunta para o senhor. O caráter é algo que você nasce com ele ou ele se desenvolve com o tempo? O caráter vai sendo desenvolvido. Você não é algo que você nasce com ele. Não, todos nós nascemos numa condição de morte espiritual. Não estou dizendo de condição no sentido aqui soterológico, não. Estou dizendo caráter. Aquilo que define uma pessoa. Você nasce com ele ou ele é desenvolvido com o tempo? Acredito que seja desenvolvido pelos aspectos que envolvem ali o seu crescimento, o lugar que você está inserido. Que aí vem a antropologia e até a sociologia dizendo que o homem é produto do meio, algumas vezes. Eu acho que potencializa. Na verdade, ele nasce morto em delitos e pecados e a depender do contexto que ele está inserido, isso vai potencializar. Ele vai potencializando isso. Só para mim não me perder aqui, porque essa é uma coisa que vocês vão ter que responder. Vocês, os calvinistas. Uhum. A Bíblia vai dizer que os ímpios, como citou o pastor em Efésios 2, são filhos da ira. Sim. Correto? Aí o pastor já explicou muito bem. A ira não gera... Quatro formas que a expressão filhos é utilizada na Escritura. Até porque a ira não gera ninguém, mas a pessoa, por se tornar ou por se fazer, acaba adquirindo, se tornando como filho da. Porque se vocês acreditarem, então, que Deus gerou alguém na sua ira, então Deus não é perfeito. Porque a ira, segundo Paulo, é uma corruptibilidade já do gênero caído. É por isso que ele dá orientação dizendo que Deus não opera na ira do homem. Mas então, a ira de Deus não pode ser entendido como isso que você falou. Então, por isso que eu estou te dizendo. Qual é o sentido da ira de Deus? Aí vocês vão ter que explicar. Porque se a ira for no sentido de colocar alguém de um lado ruim, de um lado não bom, como Judas é colocado num lado ruim, então Deus não é perfeito. Aí porque Spurgeon, o senhor que gosta de Spurgeon, da sua escola, Spurgeon vai dizer o seguinte, que é mais fácil crer em um quadrado redondo de um Deus que muda. Aí então ele vai dizer, porque se Deus muda e muda para melhor, ele não é perfeito. E se muda para pior, aí é que desgraçou mesmo. Então, evangelista Leonardo. Deixa eu só perguntar uma coisa. Que todo o seu argumento é baseado na questão do filho ser tecton em grego, é isso? Tecno. Aí eu ia deixar um versículo aqui. Não, sabe por que não? Eu vou te perguntar, porque é uma pergunta aqui sincera, porque eu não fiz a análise grega disso, mas eu abri aqui no grego, aqui tá escrito ruios. Não, é porque... Não tá escrito técnico. Não, tem algo... Se você vê no grego interlinear, você vai ver essa declinação da palavra filho para tecno. A mesma usada em Marcos capítulo 1. Então, João 17, 12, tecno. Mas não, é ruios, não é? Você pode dar uma observada depois. Aqui, não, eu tô observando aqui. Você tá com o interlinear. Tô observando aqui agora. O seu argumento é baseado num negócio que não tá aqui, não, tá eu abri, original. Eu tô pesquisando grego aqui de todo jeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não, só um minuto. Só um minutinho, já eu te dou pra você Por quê? Porque toda a sua argumentação é baseada em que o grego utilizado não ali... toda. Toda só o início. Toda a base da sua argumentação é baseada de que o termo grego utilizado ali é um filho que... É um filho, não um filho nascido de, mas que assume as características dele. Que não é verdade. No grego... Tá escrito ruios aqui, tô com o grego aberto. Entendeu? Então, essa argumentação já sai. Então, quer dizer, o problema volta ao início, entendeu? Voltamos ao início. Ali... E aí, Leandro, na fala do professor Kaique, me ocorreu o seguinte... Não, mas peraí. Deixa eu só voltar ali para ele. Vai lá, Felipe, conclui. O pastor, o irmão Felipe. Então, isso daí, eu acho que isso daí já mata, porque na verdade toda essa argumentação cai por terra porque o grego aqui tá errado. Uma coisa é o seguinte, que eu achei muito legal. Você disse assim que o ser humano, ele é produto do meio.
Eu disse. O senhor disse. Não, eu disse, ele apenas concordou em parte. Só pra gente não colocar palavras na boca do professor Kaique. Eu vou concluir a frase. Eu disse que a sociologia, dizem que o homem, a psicologia, ele é produto do meio. Eu também não acredito nisso piamente, em 100%. E o professor disse que em algumas vezes isso pode acontecer. O homem nasce morto em delitos e pecados, e evidentemente, se ele nasce em um contexto terrível, isso vai potencializar, mas não sei porque isso infere no debate. Vamos lá, que você vai entender. Vamos lá, então. Então, o que acontece? Você disse que o homem, ele nasce em delitos e pecados, beleza. Então, todo mundo nasce em delitos e pecados. Perfeito. A pessoa que aceita, ele aceita porque ele fez um julgamento interno lá e resolveu aceitar. Aceita o que, Jesus? Jesus, porque aceita a salvação, que é mais ou menos o desenvolvimento. Mas o senhor está falando sobre o que o senhor crê ou sobre o que eu creio? Eu estou perguntando o que você quer, mas perfeito. Deixa eu só finalizar a pergunta e você vê. Tá bom. Então, o que você diz é o seguinte, então ele nasce com uma característica que pode ser potencializada pelo meio, ou seja, o fato de você ter nascido numa família X, Y, o fato de sua vida ter acontecimentos X ou Y faz com que você seja mais mal ou menos mal. Não, só para você ter uma ideia, pode fazer o senhor ser mais calvinista ou mais arminiano. Depende da igreja que o senhor se converteu. Não, perfeito. É isso, né? A ideia é essa ou não? Porque se for a ideia... pergunta completa, porque se a ideia for essa, aí é um problema. Quem fez você nascer onde você nasceu? Quem fez você ser filho da sua mãe e do seu pai? Quem fez você nascer no país que você nasceu? Tudo isso daí. Deus, quando toma essa decisão de que você nascerá da sua mãe, nascerá do seu pai, nascerá num país chamado Brasil, ele já não... Se a influência do meio é decisiva para a definição dele, Deus, quando toma essa decisão que você vai nascer ali, ele já não está, digamos assim, influenciando a sua decisão de maneira cabal? Você não tem outra isso não opção? Muda nada. O fato de que o camarada pode ser um terrível pecador ou um cara, do ponto de vista moral, equilibrado. Ambos estão mortos em delitos e pecados. Não importa se ele é o mais pecador de todos ou se ele é um cara moralmente equilibrado. Ambos carecem da graça. Ambos carecem do evangelho. Então, para mim, isso aí não muda nada. Se ele é muito pecador ou pouco pecador, ele é pecador suficiente para estar perdido e ele carece do evangelho para salvação. Então, não importa se ele nasceu num lar conturbado e se tornou um marginal, um ladrão, um homicida, ou se ele foi alguém que foi muito bem criado num bairro nobre. Mesmo assim, ele está morto em delitos e pecados. Vai pro mesmo inferno. Vão pro mesmo inferno se não forem alcançados pela graça, se não crerem em Jesus. Então, assim, não muda nada naquilo que eu creio. Esse argumento que o senhor levanta. Bom, deixa eu só colocar um texto aqui e passar pro Felipe, até para ver se o senhor responde isso, porque alguns homens se reuniram do lado de Jesus e Jesus falou, por quê? Vocês estão pensando o quê? Que aqueles homens que a torre de Siloé caiu sobre eles têm maior pecado do que vocês? Tem não. Do mesmo jeito que eles vão pro inferno, vocês vão também. Então não tem, de meio não tem aí, não, porque eu sou mais moralmente, nasci num país mais cristão, em um país mais... Pecadinho e pecadão. Isso aí não... Então a sua argumentação também, Leonardo, ficou por terra. Nós entendemos sim. Vamos lá pro querido pastor Felipe. Vamos lá. Eu gostei muito da expressão que o evangelista Leonardo usou, mas pra gente fazer uma interpretação da língua original, a gente tinha que marcar uma outra aqui, pegar esse texto e fazer a exegese do texto certinho. Mas quando terminar, a gente pode até compartilhar esse conhecimento, tá? Mas você não pode interpretar a minha introdução como se fosse o argumento único. Eu vou lançar alguns versículos para vocês agora pro lado de lá. Perfeito. E eu quero ver como vocês vão responder isso. Tô com a caneta na mão. Vamos lá. Exatamente. Por exemplo, Atos 1:25. O que vocês me dizem disso? Ó? A escolha de Matias pro lugar de Judas. E no discurso de Pedro, Pedro vai dizer assim, ó: para que este novo tome parte no ministério e apostolado que Judas se desviou. Na Almeida Revista Corrigida fala que ele saiu do caminho. Caminho é Rodos, né? Rodos, se eu não me engano, no grego, né? Rodos. E caminho, essa expressão caminho é usado pelo próprio Jesus. João 14:6, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o texto está dizendo que ele desviou do caminho, quer dizer que ele estava. Um argumento. Segundo, João 13:27. O que vocês me dizem de João 13:27? Eu acho que vocês acreditam na Bíblia ainda, certo? João 13:27.
Acreditamos tanto que vamos lá. Eu vou fingir que não tô ouvindo esse tipo de fala. Vvou fingir que não tô ouvindo. É só ler João 17, né? É só pra dar uma risadinha. Não, mas se vocês se não querem brincar, não desçam pro play. Aqui é o play da discussão. Se não quer rodar, porque tá igual um aí que veio aqui, não quer ser contradito, que eu vou levantar e eu vou embora. Não, aqui não. Aqui tem que vir pra briga. Vai lá, Felipe. Então, vamos lá. Vamos brigar. João 13, 27. Vamos lá. João 13, 27. E após pegar o bocado, encheu o coração dele? Satanás, como fala na sua versão aí? Eu tô usando, aqui eu tenho a NVT. Como que tá na NVT? Entrou nele. Satanás entrou? Entrou nele. O que tem? Tem outras expressões que tá encheu. Se a gente usar a expressão encheu, quer dizer que ele estava vazio daquilo, e a partir do momento que ele deu espaço, ele foi preenchido daquilo. Certo? Então ele não nasceu para aquilo, mas foi preenchido daquilo. Certo? Efésios 5:18 vai dizer: e não vos embriagueis. Não era um diabo? Não, mas diabo aí é adjetivo. Você vai dar um ensinamento. Exatamente. Ninguém tá falando que ele é o anjo caído. Sim, mas vamos lá, só para passar pro lado de lá, né? Lá. Por exemplo, lá em Efésios 4:27, um versículo curto, né? Mas vai dizer: não deis lugar ao diabo. Ela é topos, né? Canto, brecha, ao diabo. Morada. Tiago 4:7 vai dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O próprio Pedro podia ter sido essa pessoa. Aí, na onde a gente vai ler que o próprio Pedro podia ser? Em Mateus 16. Quando Jesus fala que ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, a Bíblia fala que Pedro chama Jesus de parte e começa a repreender. A palavra repreender ali é uma das palavras usadas para Jesus quando ele vai repreender um espírito maligno. Pedro não estava com noção naquela hora. Aí Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque tu me serve de escândalo. Ou seja, Pedro acabou de ser usado pelo Espírito. A Bíblia diz que não foi carne nem sangue que revelou a ele foi cheio do Espírito. E num lapso, porque ele estava ferindo uma doutrina bíblica da morte e a ressurreição, dizendo que Jesus não precisava passar por aquilo, o inimigo usou a boca dele. Então, se uma pessoa que anda com Jesus, está no apostolado ali... Parece que isso é quase uma verdade unânime, né? Toda vez que um discípulo vai tentar ensinar o mestre, só faz besteira. Só faz besteira. Era bom ter ficado calado, né? Você vê que a própria Marta vai querer dar aula de escatologia para Jesus. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar só lá no último dia. Aí Jesus fala: não, hoje não é aula não, vou ressuscitar agora. Né? Mas você vê que essa brecha que Pedro dá, esse propósito de perdição que um tinha que trair, porque eu concordo com o senhor, professor Marcos e professor Leonardo. Quem sabe o meu companheiro Kaique, talvez a gente até discorde nessa parte, porque eu acredito numa predestinação em Deus. Eu acredito que ele sabe de tudo, mas como a gente tem um projeto, por exemplo, você tem um projeto e não compartilhou com ninguém, você pode alterá-lo porque você não deve satisfação, porque você não teve uma testemunha. Mas só para o senhor acredita em predestinação? Sim, a predestinação então, é bíblica. Eu também acredito. Nos moldes calvinistas. Sim. Eu também. Só que se for compartilhado a nós... Eu também acredito predestinação. Os que Dantes conheceu também os predestinou. Né? É uma predestinação. É que eu só vejo na Bíblia predestinação para coisa boa. Deus predestina o bom para o homem para aquilo que é bom. Toda vez que o homem vai para o lado bom, é porque foi Deus que predestinou para isso. E por que Deus não predestina o homem para o mal? Porque o homem não precisa ser predestinado para o mal. Ele já tem uma natureza que o arrasta para lá. Então pronto, então Deus não tinha porquê. Então Deus não tinha porque predestinar Judas. Só a natureza dele, o caráter dele já o levaria. Fez com que... Então por isso que eu não acredito Deus que ele é o homem predestinado como vocês dizem. Não tá mas eu vou voltar a palavra com o senhor.
30 segundos pro senhor concluir, que o professor Marcos tá doido pra falar. Então, meus irmãos... Ó, Marcos, ainda bem que o bispo não tá aqui hoje, hein? Você lembra, né? Por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 3, vai dizer que o diabo encheu o coração de Ananias e Safira. Se a gente for olhar na Bíblia toda as pessoas que deram vazão para que o inimigo enchesse o coração, para que o adversário enchesse o coração, nós vamos bater o martelo que todos eles nasceram para fazer aquilo. Ananias e Safira não nasceu para ter aquela atitude. Judas não nasceu para ter aquela atitude. Pedro não nasceu para ter aquela atitude. Ia acontecer, mas na vida de quem desse espaço. Quando a gente lê lá em no Salmo 41:9, quando fala, até meu próprio amigo íntimo, que eu tanto confiava, comi o pão, levantou contra mim o calcanhar, parece que é uma profecia sobre Judas, mas não tá falando sobre Judas, tá falando que alguém faria isso. Querido professor Marcos. Vamos lá, são vários textos aí, né? Isso. No caso de Atos 1:25, interessante a gente pensar nisso, né? O texto, é Pedro, né, que tá falando ali naquele momento, né? Atos 1:25. Então, como apóstolo, ele tá falando, mas em seguida oraram ao Senhor, como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então, Judas... Qual versão é essa, meu pastor? É NVT, nova versão transformadora, que é uma versão muito boa, apesar de alguns não gostarem. Enfim, Judas saiu para ir para o seu devido lugar. Em outra versão está escrito para o seu próprio lugar. Então, ele estava com os 12, mas o lugar dele era outro. Ele andou com Jesus, mas o devido lugar dele era outro. O senhor está dizendo que o lugar dele já está definido, independente do que ele fizesse? Exatamente. Agora vamos pensar. Peraí, Calixto. Não, eu só estou perguntando. Tomar uma água. Vocês estão falando dessa possibilidade, então, de Judas ter sido salvo, porque vocês estão associando o chamado de Jesus para Judas ser apóstolo com o chamado de Jesus para Judas ser salvo. É essa associação que vocês estão fazendo. Calma. Então eu quero lembrar Mateus capítulo 7. Em Mateus capítulo 7, pessoas expulsaram demônios, fizeram toda sorte de milagres, e ouvirão de Jesus Cristo: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas por que eu nunca vos conheci? Não, o texto não diz que é Judas quem vai ouvir isso. Não, eu não tô falando que Judas. Bom, eu entendi a fala do senhor. Veja, Judas pode ser colocado neste grupo de pessoas de Mateus capítulo 7? Não pode ser. Ok. A sua resposta ao meu ver é que não. Ao meu ver é que não. Ok, ao meu ver sim, porque em Mateus capítulo 7, aquelas pessoas fizeram milagres em nome de Jesus, fizeram todas as coisas em nome de Jesus. Porém não foram conhecidas por ele. Não Judas foram foi. Conhecidas por Judas foi. Então... Eu vou apresentar aqui algumas razões pelas quais creio que Judas foi um salvo. Mas espera só um pouquinho, deixa eu perguntar pro senhor. Um pouquinho. Por que aquelas pessoas não foram conhecidas por Jesus? Porque nunca foram salvas por Jesus. Não. Olha, o texto diz o porquê. Por quê? Por quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para vós que praticais a iniquidade. Sim. Então, a iniquidade aí é ato contínuo de pecado. E Pedro cometeu alguma iniquidade para ouvir isso? Não, iniquidade não. Então, e Judas cometeu? Não. Iniquidade. A Judas é um ato contínuo. Sim. Um ato contínuo. Então, deixa eu perguntar. Se é um ato contínuo... As pessoas, até pra gente explicar isso, porque sempre o calvinismo se baseia nisso, até para falar sobre na questão dos dons espirituais. Ninguém vai pro inferno porque cura. Ninguém vai pro inferno porque fala em língua estranha. Ninguém vai. É o que Jesus tá aí, é o que se associa. Vão pro inferno é porque praticaram a iniquidade.
E aí a maior prova Viviam é em o pecado. poder do nome de Jesus. Então é o viver no pecado. Ok. Aí eles são condenados, porque não conheci. Jesus não é porque Jesus não conheceu. Como é que Jesus vai conhecer alguém que vive um ato contínuo de pecado? Então, a ideia é que eles conhecer nunca abandonaram. relacionamento. Exatamente, Calixto. Exatamente isso. Relacionamento. Exatamente isso, pastor Calixto. Judas Ele é onisciente, nunca, Léo. Óbvio que ele conhecia. Judas nunca deixou de ser iníquo. Eu acredito nisso. Judas nunca deixou de ser um pecador contumaz. Então, mas a pergunta que eu te faço é: Jesus chamou Judas? Para um propósito. Não para salvação. Exato, foi para um Não para propósito. salvação. Do mesmo jeito que Ciro é citado em Isaías 45. Como servo do Ciro Senhor. é citado, é chamado de meu meu ungido. servo, exato. Meu ungido. Eu até coloquei aqui, agora aqui. Meu ungido. Ciro recebe tesouros e riquezas de Deus. Ciro é cingido por Deus, ainda que Ciro não conheça o Deus de Israel. Isaías 45:5. Mas Ciro foi chamado para um propósito específico, que era a libertação do cativeiro do povo de Israel. Ok. Do mesmo jeito, eu vejo para Judas, ou vejo no chamado de Judas, essa particularidade para um propósito. Tá. E ele, mesmo tendo sido chamado por Jesus Cristo, não precisa necessariamente ter sido salvo por Jesus Cristo para cumprir esse propósito Ok, para vou o qual ele voltar foi a palavra chamado. pro pastor Kaique, mas antes... Falei alto, né? Desculpa. Não, ok, vai lá. Antes fazer uma pergunta pro senhor, como eu já fiz. Controla O o local de Judas... O local de Judas, como o senhor cita o texto, ele vai, eu acredito que ele vai para lá devido às suas ações. Aham. As ações nossas definem o lugar para onde a gente vai, né? Sim. Mas o senhor diz que o local dele já está definido, independente das suas ações. Ok? É isso Sim. que o calvinismo defende. Sim. Judas Mais ou menos. Judas vai para cá, independente das suas ações. Mais ou menos. Se Judas vai Não para é cá... independente, então, Calixto. tá, não é mas- independente tá, das ou qual a ações. palavra que o Ele senhor vai colocaria? pro devido lugar dele, porque ele nunca deixou de ser daquele lugar. Todas as ações de Judas refletem Mas o aí local eu da onde faço a ele é pergunta devido. do Leonardo. Aham. Que culpa você tem se Deus te fez nascer no Brasil, em uma família profana, tal? Mano, mas isso não é a questão de culpa, né? É a questão mas de não é- Judas. mas não é Peraí, questão de peraí. culpa. Se ele já nasceu com um local pré-definido para onde ele vai, que culpa ele tem do que ele faz? E aqui vai ficar claro por que eu levantei esse ponto. Porque Agora é minha vez de falar isso um é pouco, um né? não, mas beleza, isso é um problema pro arminianismo, não é pro calvinismo. Porque pro arminianismo, que vai colocar no homem a responsabilidade de defender, inclusive da sua eleição, a sua eleição é feita na linha da história lá e Deus antevê isso daí, esse é um problema pro arminianismo, porque Deus nunca vai ser justo do ponto de vista arminiano. Do ponto de vista calvinista, não. Você pode ter nascido em qualquer lugar, no meio de uma família mais cristã do mundo. Se você for se Deus não vier você não com a for sua eleito, graça, sente e chora. Sim. se Deus não vier com a sua Sim. graça, não, você... Se não tiver sorte de ter sido escolhido, então, não, incondicionalmente, Eleição e deixa eu predestinação. concluir Você a pode frase. fazer o que Sorte. quiser, Não, ser bom não é. cristão, Eu e vou- no não, final cara. da vida, como diz Agostinho, Não, você... isso não é gnosicismo. Não, espera aí, deixa eu só... Não, mas peraí, isso aí não é gnosicismo, não. Eu quero responder o que o senhor falou. Não, eu de vou- Atos, não, quero não, falar não, de- não, Evangelista peraí, Leonardo. mas Segura, não, Léo. debate, Não, Segura, deixa eu só Leonardo. concluir, porque você Segura acabou pra- de... Não, ele mas jogou aí, um Léo, você tem que espantalho. concluir a fala Eu vou no concluir. seu tempo. Não, vou concluir Eu vou te rapidinho. dar... Não, mas ainda não é seu tempo, Você não, jogou um pastor Leonardo. espantalho e- Não, eu não joguei uma palavra espantalho, na não. minha Então boca vai lá, que eu não vou tem. dar 30 segundos Beleza. pro senhor matar o Não é espantalho. independente do que você faz, não. Você agindo segundo a sua vontade, se Deus não intervém, você vai fazer mal, você vai querer o mal, é esse que é o ponto. Então, não é assim, a pessoa foi um santo a vida inteira e vai pro inferno, essa condição não existe.
existe. Então, essa condição é uma condição inexistente, não sei quem entendeu? Defendeu isso. Ninguém defendeu isso. Não, vocês dois falaram nesse sentido. Quer dizer que a pessoa pode fazer o que quiser. Não, nós falamos e você entendeu nesse sentido. Então, beleza. Então, eu estou esclarecendo porque Jesus falou assim, ó, toda a audiência. Pode fazer. Vocês derrubam esse templo e reconstruem em 3 dias. Jesus está falando de si mesmo e os homens entenderam o que ele falou do templo. Então, nós falamos uma coisa e o irmão entendeu outra. Mas querido professor Kaique, dá um cafezinho pra mim aqui que eu tô nervoso. Nós temos ainda mais 1 hora de debate. 1 hora ainda. Só começamos, querido pastor Kaique. Bonita lá, do Revotril, deixei lá em casa. Vai lá, Léo. Kaique. Ele foi pro lugar dele que já estava definido, né? Os irmãos disseram isso. Ora, o lugar de todo ímpio que se comporta de maneira ímpia, pecador e impenitente, já está reservado. Sim. Então, isso aqui não é um problema para nós. Então, o que eu demonstrei, em primeiro lugar? Que a expressão filho da perdição, em João 17:12, representa caráter e destino. O caráter dele, pontualmente ali, é um traidor, é um ladrão e, consequentemente, seu destino será a perdição. Não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, Atos 1:25, que foi o texto que o professor Marcos fez menção, assim como o professor Felipe também. Tem um detalhe aqui, né? O verbo se desviou. Atos 1:25, se desviou. Pareve, auristo do indicativo ativo, terceira do singular. Qual que é o significado teológico desse verbo? Essa mesma expressão aparece em Romanos 2:23, por exemplo, e se refere à transgressão da lei. Transgressão da lei. Se desviar da. Isso, transgressão da lei. Aparece também esse texto na Septuaginta, em Ezequiel 16:59, que fala de uma violação de uma aliança, a quebra de fidelidade entre Deus e o homem. Ou seja, não é apenas um desvio de rota, é um rompimento relacional e moral. Judas não apenas saiu, ele violou, ele passou do limite da obediência para a traição. E qual que é a implicação moral disso, daquilo que o verbo representa? O verbo está na voz ativa, como eu disse, portanto Judas é o agente. Ele não foi empurrado, ele não foi programado, ele não foi feito para trair, ele agiu por vontade própria. Ele não foi um desviado, ninguém desviou Judas, ele transgrediu deliberada e voluntariamente. E essa diferença é crucial para o debate. Por mais que os irmãos pensem que estamos falando da mesma coisa, não é verdade. Qual que é a grande diferença? Quem é desviado por outro é vítima de engano ou de influência externa. Agora, quem se desvia voluntariamente, como é o caso de Judas, que se desviou, ele é o autor da própria queda. Porque ninguém se desvia de onde nunca esteve. Ninguém pode romper um vínculo que nunca teve e ninguém pode abandonar um ministério que nunca exerceu. Em Atos 1:17, Lucas, o autor de Atos, diz que ele era contado entre os outros e teve parte no ministério. Ou seja, qual foi o retrospecto de Judas? Foi chamado por Cristo, recebeu autoridade e poder espiritual, participou do ministério apostólico, mas voluntariamente, conforme 1:25 de Atos, transgrediu e se desviou. Judas não perdeu algo que nunca teve, ele abandonou o que recebeu. Ele caiu de uma posição verdadeira, não ilusória. Ou seja, para os nossos telespectadores, na minha fala anterior eu mostrei que a expressão filho da perdição se refere a caráter e destino, e agora demonstrei, à luz do texto citado pelo professor, que Judas deliberadamente, voluntariamente transgrediu. Ele desobedeceu, ele não foi criado para ser o traidor de Jesus. Portanto, ele é um apóstata, alguém que começou bem, mas terminou mal. Isso o senhor acredita, pastor, professor Kaique, que isso poderia... Porque existe uma questão aqui que eu queria perguntar para vocês. O senhor vê alguma... Eu sempre também parti de um princípio, como disse o pastor Felipe, que eu sempre vi em Pedro mais características para ser um traidor do que Judas. Não sei se pela precipitação de Pedro, pela aquela euforia, impulsividade de Pedro e tal. Se a impulsividade for uma característica, eu e o pastor Marcos, então, que a gente é bem impulsivo falando, nós estamos na roça, né? Mas aqui nós somos controlados pelo Espírito, nós temos a mente de Cristo. Aí imagina... Judas nunca teve. Então, mas a pergunta que eu faço para vocês
o senhor vê a possibilidade de qualquer um dos apóstolos ter sido essa pessoa? Perfeito, com certeza. Porque aí que eu pergunto o seguinte, porque Jesus diz a Pedro, o diabo queria cirandar com você, né? Essa ideia de cirandar é daquela, quando o vento bate na areia, areia dança e leva ele para um lugar, mais ou menos como pra direção do vento, para a direção que ele não espera, exato, ou não queria e tal. E Jesus diz, eu intercedi por você, cara. Sim. Né? Poderia ter sido. E por que não intercedeu por Judas? Então, essa é uma pergunta que eu faço. Pastor Calixto, eu responderia, o Kaique respondeu agora, né? Ele disse que qualquer um dos 11 poderia, né? Eu respondo de maneira diferente. Porque Jesus vai dizer que ele preservou aqueles que Deus deu a ele, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, por esse texto, por essa fala de Jesus, eu entendo que eu respondo a sua pergunta que não poderia ser nenhum dos outros 11. Só poderia ter sido Judas, porque ele não sofreu, ele não foi alvo da intercessão de Jesus Cristo, enquanto os outros 11 foram. Então eu respondo a essa pergunta de maneira diferente do que o Kaique respondeu agora. E posso fazer uma pergunta aqui na fala do Kaique? Ou deve? Kaique, peraí, só um minuto. Não, deixa só ele fazer a pergunta. É porque eu não falei. Eu vou voltar a palavra para você. Depois mas faça a pergunta, professor Marcos. O Kaique estava comentando sobre desviar-se e ser desviado, né? Provocado por alguém de fora, por uma força externa. O verbo ele está no auriço, no indicativo ativo, Judas é o agente. Perfeito, eu concordo plenamente. Judas se desviou por conta própria. Perfeito. A minha pergunta é, Adão desviou-se ou foi desviado? E existe diferença de culpabilidade nisso? Se Judas desviou-se por conta própria, ou se Judas foi desviado por uma força externa, como é a ação de Satanás na vida de Judas, isso diminuiria a culpa de Judas? Deu para entender a pergunta? Deu para entender, pastor Leonardo, Kaique. Depois eu vou deixar o pastor Kaique responder. Vai lá, professor. Então, porque assim, ele estava comentando sobre a possibilidade de ser qualquer um dos 12 e dos 11, né? Inclusive, se a gente entrar nessa mentalidade, porque esta possibilidade é para isentar qualquer coisa. Então você deixa ali, você coloca os 11, quer dizer, vai ter que alguém trair. E é meio que aquilo vai acontecer por algum outro motivo, senão porque Deus o guardou, porque Deus já, desde o começo, já sabia quem creria, já tinha uma pessoa definida para isso. Nesta possibilidade é um problema, porque poderia não ser ninguém, e aí a escritura não se cumpriria. Não. Porque não faz sentido, entendeu? Ou já tem alguém, e Deus já sabe quem é essa pessoa, ou não tem ninguém, inclusive não podia ser, de repente, ninguém traía. Não, e aí, por isso, evangelista Leonardo, que eu sabia que o senhor ia citar isso, por isso que eu tinha até levantado a mão ali pro pastor Calixto para poder citar. Porque vocês estão caminhando por uma trilha de Zwinglio, que acredita o quê? Que tem pessoas que mesmo que se o propósito for mal, mas se for para fazer algo dentro da vontade de Deus, ele é um instrumento de Deus. Aí Ciro não foi assim? Não, mas aí eu te pergunto. Não só Zwinglio, Armínio pensava exatamente do mesmo jeito. Se você pegar as obras de Armínio na providência divina, ele vai dizer exatamente isso, que Deus instrumentaliza o mal. Mas se o Judas não tivesse tirado a própria vida, e ele nasceu para cumprir um propósito, porque se Jesus não vai pro Calvário, a gente não tava aqui. Certo? Uhum. Então você daria uma salvação para Judas por ele ter sido um instrumento para Jesus e para a cruz, mesmo traindo? Lógico que não. Então o argumento de vocês cai. Não cai nada, porque deixa só então vai lá, Leonardo, não cai absolutamente nada. Por quê? Porque é o seguinte, Deus instrumentalizar o mal, ele não está, digamos assim, tornando o mal a sua vontade, aquela vontade decretiva de Deus. O mal não é a sua vontade. O mal é um instrumento para que aconteça tal coisa. Mas Judas não pode ser comparado com Ciro. É outro propósito. Vamos lá. Judas, ele nasceu santo? Não pode ser comparado. Ele nasceu santo, Judas?
Não. Se Deus não intervisse na vida de Judas como se não intervisse na minha ou na sua, a gente ia pra onde? Sim. Ia pra onde? O inferno. Então pronto. Então o fato de Jesus não o defender ou proteger ou intervir na vontade de Judas para que ele fosse salvo, fez o quê? Ele trouxe uma injustiça a mais para Judas? Não, mas... Então pronto. Não, tudo bem, Qual é o problema, evangelista. então? Mas sabe onde Deus está... instrumentalizar o mal, não tem nenhum problema com isso. Não, professor, toda a humanidade nasceu em pecado. Perfeito. E se Deus mandar toda a humanidade pro inferno, Deus não está sendo injusto em nada, porque Perfeito. o salário do pecado é a morte. É a morte. Ponto. A humanidade caminha assim, não é porque Deus a criou assim, é porque ela escolheu ser assim. Porque o nosso pecado é federado. Lá em Adão. Mas Judas não. Judas, o texto disse, se o senhor for acreditar do jeito que o senhor está dizendo, ele nasceu determinado a ser assim. Ele não foi federativo, ele nasceu assim, determinado a isso. Ele nasceu determinado a um propósito. Ele foi criado para ser o traidor? Só essa questão. Ele foi criado para... Quem é o pai dele? Deus o criou para traição. O pai dele é o diabo? Sim. O pai de Judas é o diabo. E como você me explica em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina a fazer a oração, Judas presente, e ele diz assim, vocês orarão assim, ó, Pai nosso. Ele fala que o Pai, no plural, o Pai é nosso, o pão é nosso, o livramento é nosso. A chamada de Jesus em Mateus 11, 28, vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Eu tava brincando. Não. É que o professor... Não. O que eu quero que vocês respondam sem milongue. Peraí. Segura, professor Felipe, que eu vou voltar com o senhor já. A palavra próxima é do senhor, mas eu quero que o pastor Kaique faça de novo a pergunta para eles responderem. Olha, Judas foi criado e predestinado a ser o traidor de Jesus? Sim. Sim. Então Jesus estava brincando com... recurso retórico. É brincando mesmo. 26:24 de Mateus, quando ele diz assim, ó. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se não tivesse nascido. Ele não sabia, Jesus não sabia. Parece que tem aqui uma desarmonia na Santíssima Trindade. Porque Deus estabeleceu um plano por meio do qual ele vai criar Judas para ser o traidor. Só que aí Jesus fala deseja assim, que esse cara nem tivesse nascido. Mas ele não tem como não ter nascido, porque Deus o criou para esse fim. Então, no final das contas, ao invés de ser punido, julgado e condenado, Judas deveria ganhar um presente. Não, ele vai receber. Não foi à toa aqui que aquele menino do Pânico, o mendigo, que fazia o mendigo, como é que é o nome dele? Carlinhos. O Carlinhos defendeu que o Judas vai receber o galardão lá do céu. Pera, segura. Vocês vão responder na próxima. Só pra concluir. Não é um espantalho, isso é a conclusão lógica do que vocês defendem. Tem lá Judas foi criado para ser o traidor, perfeito? Ele poderia fazer diferente disso, sim ou não? Não. Então por que Jesus diz, era melhor que não tivesse nascido? Jesus... Ele não poderia fazer diferente porque ele não queria fazer diferente. Ponto. Ele fez porque quis. Pera aí, rapaz. Como é que não? Pera aí que eu ouvi agora que eu me esfaquei aqui, que eu tô quase morrendo. Foi isso mesmo, porque o Paulo vai dizer, que contraponto o senhor, que ele vai dizer o seguinte, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Então, o Paulo diz que tem uma briga aí entre ele. Mas Judas não tinha essa briga. Então, é o que ele está dizendo. Não, que mesmo que Judas quisesse brigar contra a sua natureza... Mas quem aqui quer brigar contra a própria natureza? Paulo quer! Só quem nasce de novo. Calixto, você foi alcançado pela graça de Deus. E você quer dizer que Judas não foi? Nunca! Exatamente. O Jesus chamou ele de brincadeira! O Jesus... Isso é... Olha, me crucifica! Tu disse! Deixa eu voltar com o Felipe. Vai lá, Felipe. Depois eles precisam responder essa questão. Depois eu volto com o senhor para tomar. Tá bom. Vamos entender essa tensão barra... Não se preocupa não, que essa tensão é fácil de responder. O professor Marcos e o evangelista Leonardo, a forma que eles estão apresentando Judas parece que é só vocacional. Tem que dividir a chamada e a salvação. Se eu anular
que Jesus tem uns que ele vai salvar e outros que ele não vai salvar, eu vou anular o Novo Testamento quase inteiro. O chamado de Jesus, vinde a mim todos. Então, nesse todos, não, vinde a mim alguns. Todos os eleitos só. Vinde a mim alguns e outros não. A oração modelo que ele ensinou, Pai nosso que estais no céu. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Existe aí, como eles estão dizendo, as duas chamadas. A vocacional e a chamada para a salvação. Para a salvação. Mas, biblicamente, qual vem primeiro? Salvação. A salvação. Vinde a mim. Vinde a mim. E depois vinde após mim. Então, Ciro foi vinde chamado a mim, para ser salvo para depois? Não, calma. Não, mas peraí, aonde Ciro foi chamado pra quê? Não. Aonde Ciro foi chamado pra quê? Em Isaías 45 Foi chamado pra quê? Ele foi chamado pra ser meu servo ou Deus chamou ele de servo? Não. olha a diferença. Ele foi olha a chamado de meu diferença. ungido, cara. Ele foi chamado de meu ungido. Eu posso te chamar de meu irmão sem ser meu irmão. Pode, mas você não é Deus. Então, vai lá. Então Deus estava brincando? Aí eu volto Mas você não é eu Deus. volto a Deus, Vamos então lá, tava brincando. Não tava, não. Quem disse que Deus tava brincando é vocês. Que chamou o Judas, mas nunca chamou. Foi vocês que botaram Jesus na cirandinha. Cirandinha, vamos todos cirandar. Ó Jesus com Judas, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Vai lá. Vamos lá. O professor Marcos não consegue ver salvação em Judas. Não. Só que o próprio Jesus disse que ele é a porta. Jesus fala que ele é o caminho. Ó, língua portuguesa, João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai? Senão por ele. É vai ou vem? Vem. É vai ou vem? Então, quando Jesus chama os que ele quis e traz para estar com ele, eles entram pela porta. Jesus é salvação. fala, ninguém pode vir a mim se meu pai não trouxer. Pela Acabou. porta, Salvar-se-á. Quem entrar pela porta vai ser salvo. A questão é, Judas entrou? Sim. Se ele veio para Jesus, ele entrou. Não. Jesus é a porta. Não. O senhor quer dizer que ele pulou a janela? Ele pulou a janela. Pulou a janela. Se ele... Não, mas eu já vou voltar pro senhor. Se ele veio para estar com Jesus, ele entrou para o caminho. Jesus falou para Felipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Vamos lá. Você não vai ao Pai sem o intermédio de Jesus. Ninguém pode vir a mim se meu pai não trouxer. Eu vou voltar a palavra pro pastor Marcos e aí, pastor Marcos. O Judas pulou a janela? Como é que é? Explica aí, o Judas perdeu a salvação. O professor Kaique deu 4 aplicações da palavra filho, né, Kaique? 4 formas pelas quais elas são usadas. Exato. Eu vou dar aqui 4 tipos de pessoas que ouvem o evangelho. 4 tipos de pessoas para as quais a semente é lançada. O senhor vai usar a parábola do semeador? Com certeza. Tá. Uma das pessoas é aquela cuja semente é lançada à beira do caminho. O solo é duro e essa semente é comida pelas aves. Essa semente não frutifica, mas essa semente foi lançada. Segundo, o solo pedregoso. A semente germina rápido, mas não cria raízes. 3. Terceiro tipo de solo é a semente lançada entre os espinhos. A semente cresce, mas é sufocada pelos espinhos. E a quarta terra, né? O quarto tipo de terra é a semente boa, que cresce, produz frutos, etc. Judas está em qual desses 4 tipos de solo? Do espinho, que a Bíblia fala que vem o maligno e arrebata. Vem o maligno e arrebata. Então, pera um pouquinho. Se vem o maligno e arrebatou Judas... Não, arrebatou a semente que estava nele. Arrebatou o que ele recebeu. Porque o problema não tá no solo, na semente. Então é o seguinte... Oh, perdão. Contrário. Esse semeador semeia, mas quem dá o crescimento é Cristo, é Deus. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios. Então, se é Deus que dá o crescimento e a semente foi tirada... Nem sempre é Deus que dá o crescimento, viu? Ah, é? É, porque o joio também cresceu. Foi Deus que deu crescimento ao joio? Peraí. Não, então não vem com essa história, não. Porque o joio também cresceu
E não foi Deus que deu crescimento. Mas o crescimento do joio dá fruto? Não, mas cresceu. A questão aqui não é se dá fruto ou não. A questão aqui é se cresceu. A parábola do semeador não fala que a terra boa dá fruto? Então eu pergunto pro senhor, por que a semente não cresceu em Judas? Porque essa semente caiu num solo que não era propício. Não é. Não é? Não, o senhor tá errado. Ele tá dizendo que Deus não guardou Judas. A questão aí, a semente não cresceu, não porque o senhor não era pra Deus. Quem tirou a semente? O texto é ruim, hein? Quem tirou a semente? O Jesus, eu vou falar o que Jesus explicou e vocês brigam entre vocês. Ô, Jesus, nós não entendemos, então Jesus vai explicar. As aves do céu que vocês viste, que veio e comeu a semente, é Satanás. Tá bom. Que veio e rebatou a palavra que foi falada. Pera aí, que eu também conheço um pouquinho desse negócio aí. Aí o Mateus vai explicar. A mensagem é pregada. O texto diz que não ouvindo eles. A questão lá é o ouvir, é dar crédito. O diabo, a responsabilidade de você aplicar o que você ouviu. Não sendo isso, diz que é como Satanás vem e come a semente. Pode continuar. Por que Satanás tirou a semente? Porque Judas não foi preservado por Jesus Cristo como os outros 11 foram. É a mesma semente, a mesma pregação, o mesmo semeador, a mesma chamada, os mesmos ensinamentos durante 3 anos. Mas de um deles, o diabo tirou a semente. Dos outros 11, não tirou. E por o diabo ter tirado a semente, Judas estava absolutamente sem proteção nenhuma. Não. Deixa ele terminar. Apocalipse 3:11 vai dizer: eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Judas guardou. Vai lá, deixa o professor terminar. Judas guardou. Responda pra mim. Porque não quis. Então, Exato, Judas não quis guardar. Mas ele não nasceu pra isso. Judas não quis Vocês guardar. precisam decidir, gente. Ou ele foi predestinado a ser o traidor, os dois, ou Kaique. ele fez mau uso da sua liberdade, apostatou da fé e, portanto, caiu. Não, a Bíblia mostra essa tensão do Gênesis ao Isso Apocalipse. não é tensão, isso é contradição. Não é. A Bíblia mostra... Ele tinha como fazer diferente? Não tinha. Então, meu amigo, então não existe liberdade autêntica. Se ele não pode fazer Lógico que não diferente... existe liberdade autêntica. Então Todos são escravos do pecado. Não, onde está a liberdade? Vamos lá. Calma, o senhor não está entendendo o que eu tô falando. Judas não tinha como fazer diferente porque ele foi projetado como um robô, como um marionete, para cumprir aquele propósito. Não, isso é dedução lógica, professor. Isso é espantalho. Ele poderia fazer diferente? Não poderia, mas ele fez por vontade própria. Então... Não, então se tá ele fez por vontade própria, ele não foi predestinado. Ou ele foi predestinado ou fez por vontade própria. Tem um dos dois. Não, sabe qual que é o problema? O problema Jesus é a sua Deus e homem. de É possível isso? União hipostática é mistério, trindade é mistério, mas isso que o senhor está falando não é mistério, isso é contradição. Não, isso é você querer que a lógica humana alcance a revelação da palavra de Deus que não é possível alcançar. Eu não entendo os caminhos de Deus do mesmo jeito que Deus os entende e os faz. Sim. A própria palavra mostra isso. Sim. Eu não entendo como é que um Deus 3 vezes santo permite que o mal entre na sua criação e manche sua criação. Eu não consigo entender como Jesus, sendo Deus, fala que não vai cumprir a própria vontade, mas vai cumprir a vontade do Pai. Se os dois são Deus único. Eu não consigo entender isso. Mas aí, nesse caso, palavra ao professor Kaique para responder. O que eu tô dando exemplo, Kaique, é de tensões que a Bíblia mostra que a nossa razão não acompanha. Mas eu concordo com o senhor. Professor Kaique. Eu concordo que em alguns aspectos... Exaltei, perdão, Kaique. Não, fiquei mais... Não, que isso, professor? Fiquei emocionado. Todo mundo que se exaltasse aqui fosse Desculpa, igual a Kaique, você. Sério, cortei que isso, sua irmão? fala, perdão. Eu era considerado um santo, rapaz. Pastor, Kaique. nada, fique em paz. Pode falar, eu te cortei. Eu entendo perfeitamente essa exaltação, essa veemência. Né? Eu digo que às vezes se minha mãe estiver do outro lado ali, eu vou debater com a mesma veemência. Sala de aula. Com um pouco mais de amor, é claro. Brincadeira.
Um pouco mais de cuidado, eu diria. Porque ela mete a mão na sua orelha e fala, você pode ser professor, mas eu sou sua mãe. Se ela for igual a minha... No final da conversa, o chinelo canta. Não, mas... Você entendeu essas tensões que eu coloquei? E eu concordo com o senhor, a questão da natureza hipostática, Santíssima Trindade e outros aspectos que são realmente difíceis de lidar. E nós não queremos explicar essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a questão da liberdade e responsabilidade humana eu não vejo como uma tensão, como um paradoxo ou coisa do gênero. Porque a Bíblia é clara quanto ao fato de que o homem, ele precisa crer, ele precisa se arrepender, ele precisa perseverar. Logo, isso fala da responsabilidade humana. Então é impossível que Deus mande que eu me arrependa, que eu creia, que eu persevere, mas ao mesmo tempo ele cria um Judas que não tem a mínima condição de fazer isso. Então, vocês vão abraçar, em última instância, a ideia da dupla predestinação. Pelo menos ali, vocês precisam abraçar a dupla predestinação. Por quê? Todo mundo gosta de falar. Só para concluir, eu concordo. Se Deus cria Judas para ser o traidor, significa que ele cria Judas para ser o ladrão, cria para ser o traidor e cria para ir para o inferno. Deus está criando pessoas para mandá-las ao inferno. Isso fere, inevitavelmente, o caráter santo, justo e amoroso de Deus. É inescapável. Na lógica humana. Exato. Não, mas em qualquer lógica. Deus... Mas, gente, pera um pouquinho. Quando vocês dizem a lógica humana, a Bíblia que o Deus escreveu para humanos. Sim. Exato. Então, os humanos têm que ter uma conclusão lógica desse Deus. Mas os pensamentos de Deus são muito mais altos. Não, eu concordo com o senhor, professor, mas o que Deus deixou escrito, deixou para a nossa compreensão. Tá. É muito fácil para nós, quando nós chegamos em uma encruzilhada, jogarmos a responsabilidade. Então você é pentecostal, mas não é isso cara. Mistério. Mas não é isso que acontece? Não, a Bíblia tem resposta para isso. Sim, mas essas respostas são dentro da lógica humana. A pregação é loucura para os homens. Sim, mas ela é uma loucura compreensível. Senão nenhum de nós chegaríamos à salvação. O senhor compreendeu a loucura da cruz? Sim ou não? Sem milongue? Sim. Então pronto, é uma loucura explicável. Deixa eu voltar aqui, Marcos capítulo, Marcos de Tucuruvi, zona norte de São Paulo. Marcos, já tô te colocando na Bíblia. Como explicar João 6,37, aonde diz que Deus leva o homem até Jesus? A graça é irresistível? Aí vocês estão falando para mim, o que levou... Aí é pro senhor responder, professor Leonardo. O que levou Judas até Jesus? Não foi a graça, porque a graça não pode... A graça preserva. Mas essa graça aí, existe outro tipo de graça? É o que eu vou perguntar agora pro senhor. Sem ser graça salvadora? Existe já uma graça. Você tem a graça comum e a graça salvadora. Exatamente. São graças diferentes. Essa graça comum é uma graça sem graça que foi refutada pelo próprio Jesus. O que é a graça comum? A graça preveniente é uma graça péssima. Olha a graça comum. Não, mas peraí. Só faz a pergunta, professor Kaique. Agora eu cheguei pro play. A graça preveniente a graça preveniente é bíblica. É uma graça que não serve pra nada no final. Eu vou explicar por quê. A graça comum é uma graça sem graça que foi refutada por Jesus. Quando ele disse assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma graça que faz com que a chuva caia sobre justos e ímpios, que coopera para que o camarada seja inteligente. Você vai até os 44 do segundo tempo. Isso, mas a graça comum, nos 44 e 59, ela faz você sofrer uma falta que não vai chegar ao gol. Aí Jesus vem e refuta. De que adiantou ganhar o mundo inteiro? Graça miserável, ser inteligente, capacitado, habilidoso e perder a sua alma. Porque essa graça, ela é uma graça que não tem graça. Agora, a graça preveniente, o que é? O indivíduo está morto em delitos e pecados, aí na pregação do evangelho. Na pregação do evangelho? Porque você não defende isso. Na perspectiva do arminianismo clássico, sim. Então, mas você não defende isso. Mas o que muda isso? Não, continua. Que é mais incoerente ainda, mas tudo bem. Tudo bem, deixa eu concluir. Aí a graça preveniente no contexto que o arminianismo clássico defende o indivíduo está morto em delitos e pecados, vem a pregação do evangelho,
E aí essa graça ilumina, convida, capacita e dá condições suficientes para que o indivíduo creia. Qual que é a base bíblica? João 12:32. Jesus diz: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E Tito 2:11. A graça salvadora de Deus manifestou-se a todos os homens. Das duas uma, irmãos. Ou nós abraçamos o universalismo, ou entendemos que essa é uma graça que prepara o indivíduo para que ele possa crer ou rejeitar. Então veja, a graça preveniente ela faz muito mais sentido do que a graça sem graça comum. Então, a graça preveniente é uma desgraça. Porque se a graça preveniente habilita o ser humano a aceitar ou rejeitar a Cristo, ela não faz nada. Porque o ser humano só vai entender quando os ouvidos forem abertos, quando os olhos forem abertos, quando o entendimento então ele é regenerado aberto, primeiro. Quando ele for regenerado. Porque se a graça preveniente previne, ela não previne nada. Porque se o ser humano deixado por conta própria, ele não vai querer Jesus Não, na verdade, a graça preveniente ao evangelista Leonardo, depois o pastor Felipe. A graça preveniente, na verdade, é ilógica, porque, inclusive, com a sua própria fala, o que faz o homem escolher? É o ambiente que ele nasce, é o jeito que ele nasce? Eu não falei nada disso pro deixa eu concluir meu argumento. Não, mas você tá colocando palavras na minha boca, eu não defendi isso em momento nenhum. O que acontece? Quando a gente discutiu sobre esse tema agora há pouco, que aí você, não é bem assim e tal, não sei o que lá. Só que o grande ponto é o seguinte, se a graça preveniente existisse de verdade, nesses termos que você está colocando, porque eu não tenho problema em reconhecer graça preveniente, desde que ela seja irresistível, pra mim tá tudo tranquilo. Porque o grande ponto... Tá, mas peraí, então o senhor tá falando pra mim que a graça que Jesus deu pra Judas era diferente da irresistível? Não, Jesus, o que Jesus fez com Judas? Não, chamou para um propósito. Pega o texto que diz assim, Jesus chamando Judas. Judas, venha cá que a partir de hoje... Eu quero que o senhor me mostre o texto que Jesus... será um convertido. Então tá, então eu vou crer. Eu quero que o senhor me mostre um texto que Jesus chama Judas de modo diferente que chama os outros 11. Mostra o texto. Bom, você tem entre os 11 é o diabo, você tem... Não. Ali Jesus não está de chamada. Jesus está caracterizando as características do traidor. Agora eu tô falando, Jesus chamou os 12. Não foi que ele diz, eu chamei vocês. Certo. Então, os 12. E um de vós é um diabo. E Jesus eu quero não que o senhor... Não tô... Jesus sabia ou não sabia? Eu não quero saber se Jesus sabia ou não sabia. Tá aí, o que eu tô perguntando... Não. Eu quero que o senhor me dê um texto que comprove que Judas foi chamado de modo diferente dos outros. Tem vários, inclusive. Então mostra um. Inclusive eu só quero um, não quero vários. Tá, o desafio também pro professor Marcos. Inclusive, o texto que a gente tá lidando hoje, o texto que a gente acabou de falar. Leia o texto, irmão. Leia o texto. Mostra o texto e para a Bíblia, que nós estamos esperando. Eu quero ler o texto. Fala o capítulo e o livro. Assim que puder. Então vai lá.